caos da chuva e dos trovões, um estalo seco cortou o ar, abafado pela densa vegetação. Júlio congelou, sentindo o coração acelerar e os sentidos aguçarem. Algo não estava certo. A floresta, normalmente cheia de vida, estava estranhamente silenciosa. Outro estalo, seguido de um gemido fraco. Ele sabia que não estava sozinho, e o que quer que estivesse ali mudaria completamente o curso daquela noite. Enquanto trovões ressoavam ao longe, Júlio, o guarda florestal, avançava devagar, seus pés afundando na lama e as roupas encharcadas pesando sobre seu corpo. A capa de chuva fazia pouco para protegê-lo da tormenta, e o ar úmido dificultava a respiração. Cada passo parecia mais árduo do que ele havia imaginado. Era sua primeira patrulha noturna sozinho. Ao aceitar o emprego de guarda florestal, Júlio sonhara com aventuras grandiosas, defendendo a vida selvagem de caçadores. Mas agora, no coração da selva, a realidade se revelava bem diferente. Não havia aplausos nem companhia. Apenas ele e a floresta, cada qual com seus próprios segredos. Mesmo familiarizado com a natureza, aquela noite parecia estranha. A tempestade dava a impressão de ter vontade própria, como se a selva estivesse tentando expulsá-lo dali. Caminhando por trilhas quase apagadas pela chuva, Júlio se perguntava se havia feito a escolha certa. Era isso que ele realmente queria? Ser apenas uma presença insignificante na imensidão da floresta? Pela primeira vez, ele se sentia pequeno diante da vastidão indomável ao seu redor. De tempos em tempos, ele parava, ajustava a lanterna e tentava ouvir algo além da chuva e dos galhos sob seus pés. O silêncio entre os trovões era mais opressor que a própria tempestade. Não havia sinais de vida animal. A floresta parecia em suspenso, como se estivesse esperando. O peso da dúvida era maior que o da lama em seus pés. Estaria ele pronto para enfrentar não apenas a selva, mas também os perigos ocultos que ela guardava? De repente, Júlio ouviu um estalo seco, como se um galho tivesse se quebrado sob algo pesado. Ele parou instantaneamente, com o coração acelerado, cada músculo pronto para reagir. Seus olhos varriam o ambiente, tentando identificar a origem do som, mas a floresta, sempre cheia de vida, parecia distorcer e espalhar os ruídos ao seu redor. Deve ser um animal pequeno, pensou, tentando se convencer. A selva era repleta de vida. Macacos, aves, roedores, mas algo naquele som o incomodava. Não se encaixava no padrão natural da floresta. Após um breve momento de hesitação, Júlio seguiu seu instinto. Saiu da trilha principal, com a lanterna tremendo levemente em sua mão, enquanto iluminava o caminho à frente. A densa vegetação dificultava sua passagem, como se a própria selva quisesse impedi-lo. Foi então que ele ouviu mais uma vez, só que agora mais claro, não um estalo, mas um gemido fraco, abafado e cheio de dor. Júlio parou, o coração acelerado. Não havia dúvida, era o som de uma vida em sofrimento. Cauteloso e sentindo o peso da responsabilidade, ele avançou. O que quer que estivesse adiante mudaria o rumo daquela noite. A lanterna tremia enquanto ele seguia o som, cada vez mais próximo, até empurrar um último galho e vê-la. Uma pantera negra, magnífica e ferida, estava deitada na terra encharcada, respirando com dificuldade. Seus olhos, brilhando na escuridão, encontraram os de Júlio, e o tempo pareceu parar. Mesmo debilitada, ela exalava imponência. Júlio congelou. Naquele instante não havia som, apenas o olhar intenso entre os dois. Ele percebeu algo profundo naquele olhar. Não era apenas medo, mas um pedido, um apelo mudo. Ela sabia que estava à mercê dele. A gravidade da situação pesou sobre Júlio. O tempo corria, e ele sabia que não podia falhar com aquele olhar. Ajoelhando-se ao lado dela, ele sentiu o cheiro da terra molhada e do sangue invadir seus sentidos. Seus olhos alternavam entre a ferida na perna do animal e os dela, que permaneciam fixos, como se tentassem dizer algo. Foi então que um som quase imperceptível chamou sua atenção. Ele apontou a lanterna para uma pequena abertura entre as pedras e, ao se aproximar, a adrenalina disparou. Dentro de uma pequena gruta, encolhidos e frágeis, estavam 2 filhotes de pantera, tremendo de medo. O coração de Júlio apertou. Tudo fazia sentido agora. A mãe, mesmo ferida, usava suas últimas forças para proteger seus filhotes. Júlio precisava agir rápido. Não era apenas a vida de uma pantera ferida que estava em jogo, mas a continuidade de uma linhagem à beira da extinção. Ele sabia que não podia falhar.
Ele respirou fundo, tentando acalmar o caos em sua mente. Os caçadores podiam aparecer a qualquer momento. A mãe pantera lançou-lhe um último olhar, como se confirmasse o que ele já sabia. Salve os filhotes. De repente, o silêncio foi quebrado pelo som que ele mais temia. Vozes, baixas, furtivas, inconfundíveis. Caçadores. Os passos se aproximavam, esmagando galhos e folhas secas, mais perto do que imaginara. Desta vez o medo era diferente. Não era por ele, mas pelas vidas sob sua proteção. A pantera mal conseguia se mover e os filhotes indefesos estavam à mercê. Aqueles homens não queriam qualquer presa. Buscavam especificamente aquela pantera rara e não hesitariam ao encontrá-la. Júlio lançou um último olhar à pantera. Ela parecia confiar nele, mesmo que fosse por puro instinto de sobrevivência. Sabia que, se tentasse enfrentá-los ali, poderia pôr todos em risco. Mas fugir era arriscado. Qualquer movimento em falso denunciaria sua presença. As vozes se aproximavam, rudes e impacientes. O perigo estava tão próximo que Júlio quase podia sentir o cheiro do medo. Ele precisava agir. Júlio respirou fundo, enquanto tentava entender o que prendia a pantera. Ao se aproximar, viu que uma armadilha de caçadores estava cravada em sua perna traseira, deixando um ferimento profundo. Seus dedos tremiam enquanto procurava uma forma de libertá-la. Com uma pequena faca que trazia, ele cortou cuidadosamente os fios de aço, tentando não agravar a dor da pantera. Os trovões rugiam acima, como se a própria floresta pressentisse a tensão daquela noite. Enquanto a pantera se esforçava para ficar de pé, Júlio percebeu que ela não conseguiria proteger a si mesma ou aos filhotes. Determinado a ajudá-la, ele passou um braço sob o corpo dela, cuidadosamente levantando-a. Com um esforço monumental, ele a posicionou sobre seus ombros, sentindo o peso daquele ser imponente. O calor do corpo da pantera, misturado ao sangue e à chuva, se tornava quase insuportável, mas ele sabia que não podia desistir. Era uma escolha entre carregar aquele peso ou deixá-la para trás. Os filhotes, trêmulos e assustados, começaram a segui-los, suas pequenas patas afundando na lama enquanto avançavam juntos na escuridão. O primeiro passo foi o mais desafiador. A floresta, densa e encharcada, transformava cada movimento em uma tarefa árdua, e a chuva havia transformado o solo em um lamaçal traiçoeiro. Júlio tentava manter o equilíbrio, cada movimento cheio de esforço, enquanto os filhotes caminhavam logo atrás. Atrás dele, os passos dos caçadores ecoavam ameaçadoramente. Júlio, agora com a pantera sobre seus ombros e os filhotes seguindo a seus pés, avançava pela trilha encharcada, seu corpo cedendo ao peso e à exaustão, mas sua mente focada na missão de protegê-los. Ele corria com todas as forças, desviando de galhos e pedras, enquanto o peso da pantera ameaçava cada movimento. Os filhotes tropeçavam, mas se mantinham ao lado dele, como se soubessem que ele era sua única esperança. A cada respiração, Júlio lutava para manter o controle. Seus pulmões queimavam, mas ele sabia que parar não era uma opção. As vozes dos caçadores soavam cada vez mais próximas, como sombras que o perseguiam. O tempo corria contra eles. Aquilo era uma corrida pela vida, e Júlio entendia que qualquer erro poderia ser fatal. O mundo à sua volta tornava-se um borrão enquanto Júlio lutava para continuar, o corpo já no limite, mas a mente movida por uma força que ele nunca havia experimentado antes. A área protegida estava próxima. Essa era a sua última esperança. Júlio avistou a clareira à frente, uma pequena faixa de terra segura, onde os caçadores não ousariam se aproximar. Estava tão perto. Mas ele podia sentir que a luta da pantera estava chegando ao fim. O peso dela nos seus braços começava a ceder, seus movimentos tornavam-se lentos e a respiração ficava cada vez mais fraca. Mesmo assim, havia algo firme no olhar da pantera, apagado pela dor, mas ainda focado nos filhotes. Quando finalmente alcançou a clareira protegida, Júlio ajoelhou-se com cuidado, baixando a pantera ao chão. O peso dela havia deixado seu corpo exausto, mas ele continuava ao lado dela, examinando rapidamente suas condições. A respiração da pantera era rasa. Seu peito subia e descia em movimentos curtos e cansados. Ele pousou a mão sobre o flanco dela, sentindo o calor de seu corpo contrastando com a umidade ao redor. Logo, 2 colegas guardas florestais, Roberto e Sérgio, surgiram da escuridão com lanternas nas mãos.
Ao ver a cena, Júlio ajoelhado ao lado da pantera ferida e os dois filhotes tremendo próximos, ambos compreenderam a urgência da situação. Ela está com uma perna ferida, disse Júlio, passando o que sabia aos outros. Roberto rapidamente assumiu a tarefa de auxiliar nos primeiros socorros. Com movimentos ágeis e coordenados, ele pegou uma gaze estéril de sua mochila para pressionar o ferimento e estancar o sangramento temporariamente. Enquanto isso, Sérgio verificava os filhotes, que se aninhavam nervosamente pressionando-se contra a mãe. Ele improvisou uma pequena manta térmica de sua mochila para cobri-los e aquecê-los. Mesmo assustados, os pequenos pareciam compreender a presença protetora dos guardas ao redor deles. A pantera observava com olhos semicerrados, oscilando entre a dor e o cansaço. O rádio de Sérgio emitiu um estalo, seguido pela voz da central. Equipe de resgate a caminho. Estimativa de chegada: 15 minutos. Esse tempo pareceria uma eternidade, mas os guardas sabiam que precisavam manter a pantera o mais confortável e estável possível até lá. Finalmente, depois de um certo tempo, o som de um motor ecoou pela trilha, e os guardas suspiraram aliviados. A equipe de resgate havia finalmente chegado. Veterinários e técnicos desceram rapidamente do veículo, trazendo uma maca especial e medicamentos de emergência. Eles assumiram os cuidados, examinando a pantera com experiência e aplicando uma dose de anestésico leve para aliviar sua dor. Os guardas observavam enquanto os profissionais trabalhavam, cada um ciente de que seu papel fora crucial para manter o animal vivo até ali. A pantera foi colocada cuidadosamente na maca, seus filhotes mantidos próximos, sob o olhar vigilante de Júlio e dos outros guardas. O olhar da mãe agora era de tranquilidade. Ela sabia que estava em boas mãos. Enquanto o veículo de resgate avançava pela trilha de volta ao Centro de Proteção da Vida Selvagem, Júlio sentiu o peso de sua missão transformado em uma profunda sensação de realização. Sua primeira patrulha noturna havia lhe mostrado o verdadeiro sentido de ser um guardião. Não era sobre aventuras grandiosas, mas sobre responsabilidade, sacrifício e a proteção daqueles que não podiam se defender. Nos dias seguintes, Júlio voltou diversas vezes ao centro de proteção para visitar a pantera e seus filhotes. Ele observava de longe, sem interferir, mas sempre presente. Os filhotes, agora mais fortes, começavam a explorar o pequeno recinto, curiosos e brincalhões, enquanto a mãe se recuperava lentamente sob os cuidados dos veterinários. Os caçadores, embora próximos naquela noite, foram interceptados por outra equipe de guardas florestais que seguia discretamente seus passos. Ao ouvirem tiros e perceberem os rastros deixados na floresta, os guardas avançaram com precisão, bloqueando o caminho de fuga dos invasores. A ação rápida resultou na detenção dos homens, que foram autuados por tentarem caçar espécies protegidas. Por enquanto, a floresta estava segura, mas Júlio sabia que a ameaça sempre estaria presente. Para ele, aquele olhar da pantera na escuridão da floresta continuaria vivo em sua memória, lembrando-o de que, às vezes, o maior ato de bravura é proteger com silêncio e respeito a vida que floresce no coração da floresta. Agora imagine um velho solitário, ferido e desorientado, tentando escapar de um grupo de bandidos impiedosos em meio à neve densa da taiga. De repente, um uivo